Eu queria que você falasse sobre esse resultado negativo, né? Foi um Corinthians que começou muito bem, teve uma dominância, perdeu muitas chances ali também, acaba saindo com a derrota. Que você atribui isso, já que você foi com força máxima, né? Mesmo tendo a final no próximo final de semana, você foi com força máxima nessa estreia do Brasileirão. Bom, eu acho que é um enredo que nós já conhecemos, né? O ano passado nós tivemos N jogos atuando dessa maneira, criando inúmeras oportunidades, não finalizando a partida e, de repente, em erros pontuais, acabamos tomando gols que nos tiraram uma possibilidade de estarmos muito melhor na fase anterior, no ano anterior, no campeonato anterior, e eu espero que não aconteça isso esse ano, que esse ano nós possamos corrigir o erro de hoje, naturalmente, entendendo ser um início, mas todo início ele requer um cuidado ainda maior, especial. Entendo que foi o time que menos se preparou para esse momento, tanto nós quanto o Vasco tivemos dificuldades em razão de virmos de 15 dias a mais do que todos, não fizemos uma pré-temporada adequada e estamos tendo que jogar praticamente revezando boa parte do elenco para que possamos ter a melhor formação possível no jogo de domingo. Tanto é que hoje as minhas alterações não foram técnicas, não foram táticas, foram muito mais no sentido de preservar o máximo possível para que possamos ter um time forte no domingo, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Dorival aqui no fundo, Vinícius Lúcio central do Timão. Principalmente na primeira etapa, o goleiro Ronaldo do Bahia foi o melhor em campo e deve ter sido até eleito o melhor em campo, se não foi um dos melhores. Motivo de preocupação ou de alívio? Porque o goleiro do time adversário ser o melhor numa derrota quer dizer que o Corinthians foi bem, mas faltou melhorar as conclusões a gol? Isso deixa você aliviado pelo volume de jogo do Corinthians, a criação, ou deixa preocupado pela falta de gols? Eu acho que volume foi tudo que nós tivemos no ano anterior também. Nós tínhamos volume, nós tínhamos o domínio da maior parte da partida, nós tínhamos a troca de passes, nós tínhamos o maior percentual possível de posse de bola. Nos faltava matarmos os jogos. Eu acho que isso nós não podemos ter esse ano. Por isso que é uma preocupação grande e temos que ter uma atenção ainda maior. Até porque nós não podemos deixar que essas coisas aconteçam na maior parte do tempo, como foram em muitas partidas do ano anterior, nos tirando, assim, uma possibilidade real de termos, de repente, uma colocação um pouco mais concreta ou mais correta por tudo aquilo que a equipe havia produzido. Hoje foi mais um jogo nesse sentido, como foi o jogo do Bahia no ano passado também. Foi praticamente igual ao mesmo roteiro de um filme que a gente já conhece. Dorival, boa noite. Beatriz Mainetti, do portal Meu Timão. Você falou que as suas substituições no jogo de hoje não foram técnicas, foram por uma questão física. Assim sendo, qual é o nível de preparação física que o Corinthians chega para o domingo, de 0 a 10? De 0 a 10 é a preparação que eles estão carregando do ano anterior. Nós não tivemos tempo de preparação, então nós temos que ter todo o cuidado possível. E dentro de todos os jogos que nós realizamos, eu acredito que esse seja talvez o sexto ou sétima partida, não tenho certeza. Nós nos preocupamos muito com tudo isso. Nenhum dos jogadores jogaram, à exceção do André, talvez tenha jogado 3 partidas seguidas. Os demais jogadores, nenhum, justamente para que nós possamos ter, no domingo, a possibilidade de tentarmos colocar o que temos de melhor em campo e preparados também para as necessidades eventuais por trocas, em que os jogadores todos estejam descansados e focados para um jogo de tamanha importância. Dorival aqui, boa noite. Bianca Molina, TNT Esportes. Olhando para frente, já falando justamente sobre esse confronto que vale a primeira taça do calendário do futebol brasileiro da temporada, o Caio César, a gente sabe, já passou por exames médicos, imagino que sejam detalhes burocráticos para ele aparecer no boletim informativo diário da CBF, ser anunciado oficialmente. É um jogador com o qual tu contas para ser relacionado para essa partida? E se tu pudesse dizer, a partir da ótica do adversário, o Flamengo hoje anunciou o retorno do Paquetá, é uma contratação de peso para o nosso mercado,
e, em princípio, ele também deve ser relacionado e já ficar à disposição justamente para essa Supercopa contra o Corinthians. Obrigada. É o que nós pensamos, assim como o Flamengo, com certeza, pensa da mesma forma. Eu acho que nós estamos fazendo um malabarismo muito grande para podermos contratar jogadores que venham e possam nos dar uma resposta, como tem acontecido, mesmo não tendo como investir. Está de parabéns o Marcelo e a diretoria pelo malabarismo que estão fazendo para buscarmos contratações. Vamos enfrentar um adversário poderosíssimo no domingo, que nesse momento, e felizmente pelo trabalho que lá foi desenvolvido, podem fazer contratações desse vulto, tirando um jogador de uma Premier League. Eu acho que isso daí é um fato importante, mas mesmo assim nós teremos um Corinthians valente, um Corinthians que vai entregar tudo o que for possível em busca de um grande resultado, mesmo conhecendo e respeitando os valores, a tradição e as qualidades da equipe adversária. Dorival, boa noite, aqui na sua frente, Fábio Lázaro do UOL. Até da esteira do que você falou agora sobre reforços, falou da diretoria, na semana passada, aqui mesmo, a gente falava sobre o Alisson até como um reforço possível, encaminhado, e a informação que temos hoje é que o jogador certamente, possivelmente, não vem mais, justamente porque o Corinthians não possui hoje em caixa para contratações uma quantia que no futebol é uma quantia baixa, que é de R$1 milhão. O quanto não contar com esse jogador te frustra? E se isso é uma mensagem da direção de que dificilmente você terá mais reforços, e quanto isso te frustra como treinador? Não me frustra. Eu sinto porque é um garoto que ainda tem qualidades, ainda tem muita lenha para poder queimar, para poder trabalhar. É um jogador que, para mim, comigo foi muito importante. É uma característica que eu precisava, não aconteceu, sinto muito. É uma pena, mas nós temos que olhar para frente e buscarmos aquilo que esteja dentro do nosso alcance. Se não foi dessa forma, e naquele dia eu só falei porque nós tínhamos quase que a certeza que tudo estava encerrado e finalizado. Por isso que eu acabei falando sobre o jogador. Dorival, aqui, Rafael Brito do Bate-Fundo Esportivo. Dorival, falando sobre o mando de campo hoje ser na Vila Belmiro, na semana passada vocês vieram aqui, houve um empate contra a equipe do Santos, e o mesmo Hugo Souza, que hoje, assim como na partida anterior, não atuou, né, dos seus melhores desempenhos, reclamou do gramado, da luz, do estádio, pensando em estrear hoje no Campeonato Brasileiro com os 3 pontos, mandando aqui. Houve uma preparação especial, houve uma conversa quanto a isso? Não, nenhuma. Nós temos um gramado que favorece, que deu possibilidade de termos um grande jogo. O que nós temos que pensar e nos preocuparmos é que nós tivemos 102 minutos de partida e 52 minutos de bola rolando. Isso sim nós temos que pensar. E aqui não é uma crítica, não. Eu só quero que a gente melhore o tempo de bola rolando, porque é impossível em 102 minutos você ter apenas 52 minutos de bola rolando. Isso aí que nós temos que nos preocupar, nos atentarmos e fazermos alguma coisa para que possamos melhorar esse item aí que é fundamental para o desenvolvimento de um jogo. Dorival aqui, Bismarck Rodrigues da Rádio Coringão. Eu gostaria de saber a sua avaliação sobre a estreia na temporada do Memphis, como que ele está fisicamente para o jogo já de domingo, se ele está próximo já do ideal para conseguir jogar 90 minutos. Olha, eu acho que isso tudo vai acontecendo naturalmente. É a primeira partida, depois de um tempo, praticamente um mês sem uma partida realizada. Hoje foi a primeira oportunidade que ele teve. Eu acho que dentro de uma condição natural, tudo transcorreu dentro de uma normalidade, na expectativa que o próximo jogo possa ser ainda melhor. Dorival, aqui, Vitor Boni, Jovem Pan. Desde a volta do Rodrigo Garro, a gente viu em algumas situações, contra o Santos, por exemplo, ele jogando ao lado do Bidon durante alguns minutos, contra o Velo Clube, ele entra justamente no lugar do Breno Bidon, e hoje os dois começando como titulares. Você enxerga o Garro e o Bidon juntos no mesmo time? Sem problema nenhum. Jogadores de qualidade podem jogar em qualquer situação, em qualquer função. O duro é você adequar jogadores que não tenham nível, que não tenham capacidade e qualidade. Dorival aqui, Gustavo Forte, Identidade Corintiana. Você comentou sobre eficiência, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o ataque do Corinthians. O único atacante que marcou gol foi o Yuri Alberto,
e mesmo assim ele acaba desperdiçando algumas chances importantes. Como que você faz para não deixar o ataque do Corinthians sofrer com isso e ter confiança para o restante, já que só o Yuri marcou? O que nós podemos fazer é dar sequência, treinamentos, repetição, insistirmos para que todos estejam em condições de fazê-lo. Na hora certa vai aparecer, pode ter certeza disso. Eu confio na equipe que eu tenho e acredito muito nos jogadores que estão sob nosso comando. Dorival, boa noite. Iago Rudá, do GE. Você falou que confia no elenco, né? E o elenco do Corinthians ainda está num processo de montagem, né? Você perdeu alguns jogadores, alguns outros chegaram. Você acabou de falar do Alisson também, pelo que eu entendi, não vem mais. O quão distante você está do elenco ideal em termos de quantidade, assim? 5, 6 elementos. Para que pudéssemos ter um elenco ideal, seriam 5, 6 elementos. Você pode falar quais posições? Não, aí eu te peço desculpas, mas... Obrigado. Dorival, boa noite. Ulisses Lopresti do Lance. O trio Garro, Yuri Alberto e Memphis chegou a ser um sinônimo de sucesso no Corinthians e esperavam quando poderia ter novamente. No começo do seu trabalho foi assim. Mas nas últimas partidas eles têm sofrido uma oscilação. O Corinthians não vence há 4 jogos quando eles começam como titular. Isso pegando desde o ano passado, desde a derrota para o Ceará. Na sua opinião, o que explica essa oscilação desses jogadores? A oscilação principal aconteceu na decisão da Copa do Brasil. Os 3 estavam juntos, não iniciaram, mas jogaram e fizeram com que a equipe tivesse sucesso. Eu acho que na maior parte do tempo eles deram a resposta que nós precisávamos, é a gente acreditar. O Garro está voltando depois de um longo tempo, onde ele acelerou um processo para estar participando das finais, agora já mais recuperado, já com uma dinâmica um pouco diferente. Eu não tenho dúvidas que o Garro possa voltar a ser aquele jogador de 2024, quando todos nós acompanhamos. Eu não estava aqui, mas eu via a maioria das partidas do Corinthians. Então, assim, é um jogador de muito bom nível. Yuri está readquirindo a sua melhor condição, e o Memphis faz a primeira partida depois de praticamente 40 dias sem uma partida oficial. Eu acho que é um pouquinho de paciência, um pouquinho de calma, tranquilidade, que eles vão encontrar o melhor momento e, quem sabe, no jogo mais importante desse mês, nós possamos tê-los aí em condições e de repente, cumprindo tudo aquilo que nós esperamos. Oi, Dorival, aqui, tudo bem? Você falou sobre esse jogo aí ser o mais importante desse mês, mas quanto que esse jogo diante do Flamengo pode condicionar o restante da temporada, na sua visão? E tudo que você fez até aqui nesse ano de 2026, foi canalizando e pensando nesse jogo do próximo domingo? É lógico, não tinha outro caminho. Um time que não faz uma pré-temporada, um time que não tem um período de descanso, um time que perde 6, 7 jogadores de um elenco que nós carecíamos já de algumas alterações. Nós estamos chegando... estão chegando aí 3, 4 atletas. Tudo isso é um trabalho que vai sendo elaborado e ele vai crescendo com o tempo. Para mim, uma vitória ou uma derrota no final de semana não altera em nada a programação que nós temos. Nós temos que ter uma programação. Os resultados você não administra, não tem como. Então, nós temos que ter a consciência que, positivo ou negativamente, você tem que manter aquilo que está programado, planejado, naturalmente, melhorando, qualificando, buscando acelerar processos e trabalhos para que a equipe, num todo, a equipe e o elenco estejam em condições de suportarem as 3, 4 competições que nós teremos aí ao longo da temporada, que não serão fáceis. Por isso que nós precisamos, rapidamente, regularizarmos o nosso grupo. Temos o elenco composto, montado, para que nós possamos desenvolver dentro das competições. Dorival, aqui, Gabriel Dias, do Tic Tac Sports, boa noite. Você falou muito sobre essa questão de reforços e a questão do Marcelo estar se redobrando para trazer jogadores. Visto que o calendário está tão extenso essa temporada, podemos ter mais alguns jogadores da base ingressando na equipe do Corinthians no decorrer da temporada e até mesmo no Paulistão? Eu acredito que não, porque aquilo que nós tínhamos já programado já estão trabalhando com a gente. Não vejo nesse momento uma situação que possa modificar esse contexto. Pode ser que aconteça, daqui a 2, 3, 4 meses apareça
um atleta diferente dentro de um novo grupo que está sendo formado. Eu não vejo essa possibilidade tão já. O que nós precisamos é incorporarmos aí mais jogadores, até porque nós perdemos 6 ou 7 que já saíram e a nossa reposição ainda, para quem carecia de algumas peças, ficamos ainda mais expostos. Boa noite, Dorival, aqui, José Eduardo da Agência Timão. Bom, o Corinthians inicia o Campeonato Brasileiro com uma derrota, né, para o Bahia, e de que forma isso acaba afetando na sequência ali, tem já o jogo da Supercopa e na sequência Paulista e o Brasileiro. De que forma isso acaba afetando na sequência do Corinthians? De forma nenhuma. Se fosse uma vitória também não nos daria nenhum conforto para o jogo seguinte. É só a gente ter tranquilidade, nós vamos recuperar aí na frente esses pontos que foram deixados aqui hoje. O importante é a equipe repetir o que vem fazendo. Jogar, criar, buscar, se entregar dentro das partidas e ter um aproveitamento um pouco melhor e um pouco diferente daquilo que foi no ano anterior. Dorival, boa noite. Luiz Fabiano, da Rádio Bandeirantes. Em 2025, seu primeiro ano à frente do clube, o Corinthians teve uma atuação, no geral, muito consistente na Copa do Brasil, mantendo alto nível, mas oscila no Campeonato Brasileiro, terminando em 13º e sendo o pior dos 4 grandes do estado de São Paulo. Em 2026, na realidade, circunstância atual do Corinthians, o que o torcedor pode cobrar do Corinthians no Campeonato Brasileiro em termos de colocação? E, além disso, você fala provavelmente em 6 reforços para um Corinthians ideal, né? Mais 6 elementos para um Corinthians ideal. Desses, quanto você ainda espera receber nessa janela? 6. Espera receber os 6. Os 6. Para você ter um elenco que possa dar uma resposta em todas as competições, e principalmente no campeonato de longevidade, 5 ou 6 elementos é o que nós precisamos. Nós temos carências. Nós temos que ter essa consciência. Eu não posso rodar o elenco porque eu não tenho jogadores ainda que complementem e que se completem dentro de um mesmo nível. O que eu preciso é ter, primeiro, uma briga constante por posição e, segundo, jogadores que, teoricamente, venham e mantenham a mesma condição daqueles que estarão atuando hora quarta, hora domingo. Então, nós temos que colocar um pouco mais de disputas na nossa equipe. Enquanto nós tivemos, o ano passado, uma equipe com um padrão montado, essa equipe respondeu. Vocês perceberam isso? Agora, quando nós tivemos necessidade de muitas alterações, nós tivemos muitas dificuldades. E foi por um longo tempo, por um longo período, porque nós perdemos demais os principais jogadores, perdemos por um tempo muito longo os principais jogadores da nossa equipe. Sofremos ao longo do campeonato. Essa colocação apontada foi em razão muito de tudo que aconteceu e, na fase final, naturalmente, administrando o que era mais importante para todos nós, as decisões, os 4 jogos decisivos da Copa do Brasil após o Campeonato Brasileiro. Então, é natural que, nos últimos jogos, o nosso rendimento não tenha sido tão positivo, mesmo que tenhamos tido jogos interessantes, onde a equipe fez por merecer resultados, como no jogo de hoje, e acabaram não acontecendo. Por isso, a campanha ela se desenhou dessa forma. Mas eu tenho certeza que, com um elenco mais composto, por isso que nós estamos brigando. E quando a gente fala em contratações, nós fomos atrás do Gerson, nós fomos atrás de Malcom, nós fomos atrás de jogadores aí também importantes. Só que nós temos que ter consciência, a nossa prateleira não é essa. Nesse momento, não é essa. Eu gosto de coisas muito boas também. Dorival, aqui no canto aqui, Matheus Quintino, Rádio Craque Neto. Você falou do time titular hoje muito próximo do que você considera ideal. Eu queria falar sobre esse meio de campo com Ranieri, Carrijo, Bidon e Garro. Pensando no jogo de domingo, você acredita que esse é um meio de campo que, por mais que ele seja muito criativo, muitas vezes ele aparenta que é pouco combativo, e aí você enfrentar o Flamengo com a força, como você já falou, de repente pode ser um time muito exposto? Queria saber sua visão sobre isso. Olha, na teoria é sempre assim, quando você tem 3 jogadores, porque todos falam, né, são volantes. Não, volante ali na nossa equipe, Ranieri e de repente o Charles, são 2 jogadores que nós podemos considerá-los volantes. Os demais não. Os demais são jogadores, são meias, são jogadores de muito mais troca de passe. Eu não tenho receio de colocá-los juntos, porque eu não vejo esse problema. Outro dia nós jogamos aqui dentro contra o Santos, com o meio-campo também, dessa forma, apenas com um homem a mais jogando por dentro, que todos acharam que era um absurdo naquele momento,
e nós tivemos o domínio da partida. Então, é para vocês verem, quando você tem meias que sabem trabalhar a bola, você, colocando todos eles juntos, eles vão encontrar espaços e caminhos para a gente poder jogar. Não vejo problemas nessa condição, porque você marca não só uma marcação individualizada, mas você marca por compactação. Se a sua equipe está muito bem posicionada, você não dá muitos espaços para que a equipe adversária jogue. A nossa retomada de bola ela sempre foi muito rápida, desde o ano anterior. Uma das equipes que mais buscava bolas quando perdia e conseguia recuperá-la com poucos toques da equipe adversária. Hoje eu acho que o Bahia aproveitou muito bem, teve competência para aproveitar muito bem os dois momentos que nós acabamos errando, proporcionando uma situação que para eles foi decisiva.